Hoje, gostaríamos de focar sua atenção nas poderosas habilidades de cura que seu corpo já possui. Há aqueles de vocês que sofrem de várias formas de doenças. Estes variam desde o resfriado comum, até doenças terminais. Saiba que nada acontece no plano físico antes de acontecer no plano espiritual da existência. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que nada pode lhe ocorrer no físico antes que ele se manifeste primeiro em suas mentes e, portanto, no plano espiritual da existência. Nosso objetivo hoje é discutir o que você pode fazer para se curar de qualquer doença da qual esteja sofrendo, grande ou pequena. Vamos começar do começo, não é? Queremos que você pense em como um corpo humano é criado. Começa com apenas 2 células minúsculas e cresce em um corpo humano em pleno funcionamento em apenas 9 meses. Realmente é bastante milagroso assistir. Seus corpos são tão engenhosamente projetados que podem decompor sua comida e determinar o que pode ser usado e o que não pode ser usado por seu corpo imediatamente após o nascimento. Ele sabe o que cada um de seus trilhões de células precisa a cada momento. Ele processa uma quantidade enorme de tarefas a qualquer momento, desde a batida do coração, que permite que o sangue cheio de oxigênio seja circulado reabastecendo todo o corpo, até decifrar uma infinidade de sinais químicos no cérebro, criados por suas emoções milhares de vezes por dia. Você realmente acha que um ser capaz de fazer tudo isso sem um pensamento consciente também não seria projetado para curar a si mesmo e voltar a um constante estado de equilíbrio? É aqui que reside nosso verdadeiro foco na discussão de hoje. Seus corpos são projetados para manter seu corpo em constante estado de equilíbrio o tempo todo. Então, por que as pessoas ficam doentes? Quando suas crenças se desequilibram, suas mentes e, portanto, todos os seus corpos se desequilibram, o que permite que apareçam fraquezas onde deveria haver força impenetrável. Saiba que realmente nunca existe um vírus contagioso. Realmente nunca há uma doença que você possa ter quando seu corpo estiver em estado de equilíbrio e harmonia. No mais alto estado de equilíbrio, seus corpos permanecem à vontade e em harmonia. Somente quando você permite que crenças tóxicas entrem em sua mente é que doenças e enfermidades podem penetrar no templo do seu corpo. Então, o que você deve fazer se já estiver doente? Você precisa trazer seu corpo e mente de volta ao equilíbrio. Os seres humanos se tornaram incrivelmente ocupados e nunca se permitem o tempo que o corpo precisa para reiniciar. Ficar sentado na natureza ou passear entre as árvores ou as margens do oceano é uma maneira fantástica de o seu corpo voltar ao alinhamento. Outro método que funciona bem é sentar em silêncio e ouvir música pacífica. Vocês também podem permitir-se visualizar toda a atenção sendo liberada de suas mentes e corpos enquanto estão sentados em um estado de paz. Outra sugestão que temos é passar um tempo com o reino animal. Muitos deles são curadores maravilhosos e estão incrivelmente afinados com o divino. Você também pode fazer coisas que trazem um sorriso ao seu rosto ou fazem você rir. Somente o ato de rir traz uma vibração mais alta ao seu corpo e é tremendamente curador por esse motivo. Muitas vezes, suas doenças são uma tradução muito literal das crenças nas quais você se apega e que estão desalinhadas com seu verdadeiro eu superior. Vamos dar alguns exemplos. Quando as costas de uma pessoa entram em desalinho, isso geralmente está diretamente relacionado às suas crenças e ações que estão fora de alinhamento com seu eu superior. Eles estão criando resistência na forma de sua coluna sair do alinhamento. Quando uma pessoa sente dor de garganta, muitas vezes está diretamente relacionada à sua necessidade de comunicação, ou está resistindo à comunicação que precisa fazer consigo mesma ou com outra pessoa. Quando uma pessoa experimenta problemas nos rins ou no fígado, geralmente tem a ver com a resistência de processar suas crenças, porque lembre-se de que os rins e o fígado são responsáveis pelo processamento de resíduos para o seu corpo. Quando uma pessoa sofre de câncer, isso pode ser devido a pensamentos cancerígenos ou tóxicos que foram deixados enraizar na mente por tanto tempo que cria células cancerígenas no templo do corpo. Agora sabemos que esse é um assunto delicado, porque muitos lerão isso se eles ou um ente querido foram afetados por câncer ou uma doença terminal.
é uma das principais causas de morte entre a raça humana. Mas dizemos isso não para estimular os ânimos, mas para direcionar sua atenção para a causa, para que ela possa ser erradicada. Vocês são criadores poderosos de sua própria realidade. Se você não assume a responsabilidade pelas experiências em sua realidade, é impossível poder mudar suas experiências para melhor. Saiba que os pensamentos cancerígenos não precisam necessariamente ser seus. Às vezes, aqueles que sofrem de doenças como o câncer são almas muito sensíveis e muitas vezes são empáticos e assumem os pensamentos tóxicos e os processam para os outros. Mas isso, no entanto, não faz diferença. Seus corpos ainda são mais do que capazes de restaurar o equilíbrio de qualquer estado, independentemente da causa. Existem alguns casos em que a alma concordou em encarnar com um certo defeito ou doença. Isso é sempre para o propósito de crescimento da alma e nunca como um castigo para outra vida vivida em pecado. Muitas vezes, a doença oferece oportunidades para um tremendo crescimento da alma que, de outra forma, não se apresentaria se não fosse a doença. No entanto, a doença ainda pode ser superada e essa pode ser uma das razões pelas quais a alma optou por encarnar em um vaso físico com a doença, superar os desafios que colocou propositadamente em seu próprio caminho. Quando uma doença é experimentada em sua realidade, ela pode ser vista como um benefício. Como assim? Qualquer experiência, seja ela boa ou ruim, é apenas um reflexo de suas crenças. A doença se manifestou em sua realidade para mostrar o que está desequilibrado e, portanto, você pode apontar a crença que é responsável pela doença e, em seguida, optar por removê-la, se for algo que você não deseja mais experimentar. O poder da mente é tremendamente eficaz e muito influente no resultado da doença. Houve aqueles que morreram por nada além de um simples corte de papel porque acreditavam tão fortemente que não iam se recuperar. E há muitos outros que literalmente voltaram da porta da morte contra todas as probabilidades porque acreditavam tão fortemente que iriam superar a doença. Temos certeza de que muitos de vocês estão familiarizados com o efeito placebo. Para aqueles que não são, é quando um grupo de pacientes que se queixa da mesma doença é dividido em dois grupos. Um grupo recebe uma pílula de açúcar sem propriedades medicinais e outro grupo recebe o remédio que se pensa curar a doença. Nenhum dos grupos é informado de qual pílula eles recebem. Realmente, o que está curando a doença não é outro senão as crenças daqueles que tomam as pílulas, independentemente das propriedades da pílula. Muitos procuram a medicina para curar suas doenças, mas saiba que o medicamento é apenas o vaso que permite à mente estar convencida de que a doença será removida com sucesso. Realmente não existe remédio que possa curar seu corpo se você não acredita que sim. Suas crenças são tão fortes. Sim, algumas formas de medicina podem alterar a composição química do seu vaso físico, porém os efeitos são governados por suas crenças. Dois pacientes com a mesma doença e com sistema imunológico muito semelhante podem tomar o mesmo medicamento. Um paciente pode fazer coisas fantásticas e curar rapidamente e o outro paciente pode piorar. A única diferença são suas crenças gerais. Se você não pode ou não assume a responsabilidade pela causa da doença, como pode ser responsável pela cura da doença? Suas mentes são mais do que capazes de curar qualquer doença da qual você esteja sofrendo, desde que suas crenças estejam alinhadas com a cura de seu corpo. Você está chegando ao momento em que não haverá mais doenças experimentadas em seu mundo. As dimensões superiores não suportam tais experiências. Esperamos que esta discussão tenha lhe servido de alguma maneira. Fique bem. Ema, amor e luz, somos seus guias angélicos.